Olá pessoal, tudo bem com você? Estamos no Estúdio M Filmes ao vivo para mais uma apresentação do programa Grandes Fatos, Grandes Homens. Um programa mensal que objetiva trazer de volta a história de grandes realizações por homens, por mulheres de Ribeirão, da região, do Brasil e do mundo. Em 1958, o ribeirão-pretano Abílio Couto tornou-se o primeiro nadador sul-americano a atravessar o Canal da Mancha. Em 1959, foi o primeiro nadador do mundo a fazer o melhor tempo do ano nos dois sentidos do canal. E foi também o primeiro nadador não britânico a vencer o Canal da Mancha nos dois sentidos. Ex-recordista mundial do Canal da Mancha, 4 vezes campeão mundial de águas abertas. Hoje nós recebemos com muito prazer o Daniel Couto, o neto de Abílio Couto, para falar sobre ele, sobre o pai das águas abertas brasileiras. Nós voltamos já já. Pois é, gente, uma abertura que até nos emociona, né, Daniel? Desse grande homem que foi realmente o grande nadador nos anos 50 e 60, não só na região de Ribeirão Preto, mas de São Paulo, do Brasil e do mundo. A gente tem o prazer de receber aqui o Daniel Couto no programa Grandes Fatos, Grandes Homens, ao vivo no Estúdio M, programa que vai ao ar todo mês, tá? É um programa por mês. E o Daniel é o neto do Abílio. O Abílio, que já é falecido, faleceu em 1998, né, Daniel? Isso. Então tá bom. Prazer em recebê-lo aqui, Daniel. Obrigado pelo convite. Você seguiu a carreira do avô ou não? Durante um tempo eu tentei nadar um pouco, né? Mas daí veio casamento, família, trabalho, e acabou deixando meio de lado. Bom, o nosso programa objetiva realmente resgatar a memória de grandes homens, grandes feitos, grandes fatos. E o Abílio, realmente, o que ele fez é pouco conhecido da grande massa da população. Evidentemente que com o advento das mídias sociais, hoje torna-se mais fácil trazer à tona a realização de grandes homens. Ele é um exemplo disso. E o que a gente sente é que você está tentando isso hoje, como neto, resgatar realmente, deixar aflorar ainda mais do que já está, né, a imagem de Abílio Couto como grande nadador que o foi. É isso? Celso, as mídias, as redes sociais têm ajudado muito a divulgar, a levar assim, a carreira dele, os feitos dele para todos os lugares do mundo, né? Perfeito. Nós temos um site na internet, que nós recebemos visitas de vários países, mensagem, pessoal agradecendo, parabenizando, né? Então essa parte da conectividade tem ajudado muito. Eu tive visitando o site lá, realmente é muito bem feito, muito bom, te prende, tá? Você tem os itens lá direitinho, ele como é que fala mesmo? Ele é intuitivo, né? E isso é muito bom, né? E você vai e permanece ali. Fala pra gente o endereço do site. É www.abiliocouto.com. www.abiliocouto.com. Você vai encontrar tudo sobre esse grande nadador ribeirão-pretano. Bom, certamente que ele teve um start ali, não é? Para começar esses grandes feitos. Você, como neto, deve saber de muita coisa. Por exemplo, o que despertou o Abílio
a ter essa vida de nadador e que o levou até a conquistar a travessia do Canal da Mancha? Ele teve, assim, mais ou menos a trajetória comum de quase todo nadador, né? Durante a infância, adolescência, nadava em piscinas, né? Participava de provas ali de meio fundo, 400 metros, né? Certo. Foi envelhecendo, foi parando, né? Só que teve um episódio que forçou ele a nadar pela sua própria vida. Ah, é? E esse episódio que resgatou toda a natação na vida dele. Ele era formado em advocacia e também tinha habilitação para piloto de avião. Brevet, né? Brevet. Certo. E ele estava fazendo uma viagem a trabalho no sul da Bahia quando deu uma pane no motor. E era um monomotor e o avião caiu no mar. Mais ou menos ali, acho que é uns 10 quilômetros. Da costa. Segundo os jornais da época que a gente lê, uns 10 quilômetros, né? E ele teve que nadar até a costa mais próxima, só que era uma praia deserta. Puxa vida, Aí hein? ele ficou por ali quase uma semana, abandonado. Sozinho? Sozinho. Sobrevivência... À base de coco. Na base de coco. Depois nunca mais comeu uma cocada a vida inteira. E até ele ser Água localizado... de coco e cocada. Até ele ser localizado e voltou para Ribeirão com segurança, né? Aí ele brinca que esse episódio que fez ele despertar, falou, nossa, vai ser eu cair no meio do mar. E conseguir nadar. Foram 10 quilômetros, mas na cabeça dele tinha sido muito mais, né? Perfeito. A pessoa perde um pouco a noção. A noção, claro. Ele falou, eu posso voltar a natação. A natação e participar de grandes provas, que na época era Guarujá São Vicente. Tinha a prova de Ribeirão Preto a nado, que também era muito famosa. Essa Guarujá São Vicente ele fez por várias vezes, né? Ele fez, era a prova mais tradicional que tinha no estado de São Talvez Paulo. seria hoje aquela do Rio, né? Que vai do Forte de Copacabana até o Arpoador, não é isso? Tem o desafio Rei e Rainha do Mar, tem a Travessia dos Fortes. Certo, Na época era uma das poucas que tinha, né? Então todo mundo que gostava de nadar longas distâncias ia participar dessa travessia, né? Bom, então é o seguinte, ele era um nadador comum nos clubes e etc., sofreu um acidente aeronáutico e teve que nadar 10 quilômetros mar aberto. E isso levou, então, despertou as grandes travessias, porque ele é conhecido como o nadador, o campeão aí das águas abertas brasileiras, né? Ele fez a travessia do Canal da Mancha, ele fez a travessia do Estreito de Gibraltar, não é isso? Nadou no Rio Nilo, no Lago Paranoá em Brasília. Você vê que eu me informei para fazer o programa. Fez a pesquisa, né? Essas travessias que você citou, algumas no Brasil foi ele mesmo quem criou, né? Olha que bacana. A partir que ele foi participando da... Olha só essa imagem, desculpe interrompendo, tá? Ali ele está usando o quê? O único protetor, o único objeto que eles usavam assim, era o óculos, né? Não tinha touquinha. Ali no Canal da Mancha, né? Alguns atletas passavam uma proteção à base de gordura para ajudar a proteger contra as baixas temperaturas, né? Contra a água fria. Mas né? naquela travessia da foto ele preferiu não usar. Ele usou uma vez. Olha. E a percepção que ele teve que deixou o corpo muito pesado e com os movimentos muito lentos. Então ele preferiu ir de peito aberto mesmo. Encarar os 14 graus que estavam. A gente estava falando sobre as travessias, né, Daniel? Vamos continuar então nesse assunto da travessia do Canal da Mancha. A primeira tentativa dele, ele não conseguiu. A segunda também não. No ano de 57 ele fez 3 tentativas. Todas mais ou menos no mesmo período. Perfeito. O Canal da Mancha é um desafio do homem contra a natureza. E nem sempre você consegue prever, ainda mais naquela época, o que poderia acontecer. Inclusive já tivemos mortes durante tentativas da travessia do canal. Já teve travessia que ele começou a nadar, estava tudo bem, aí veio a famosa hipotermia, neblina. Né? A hipotermia, já teve problema de neblina, que é onde o barco não conseguia ter visibilidade. Sim, porque tem o barco que acompanha, é isso? Tem o barco que com vai... Os fiscais, com o socorro, talvez, vai né? Mantimento, vai qualquer coisa que possa necessitar num período que você fica 12 horas no mar. Ou seja, a neblina, então, não permitia que um observasse o outro. Exatamente. E isso interrompe a corrida. Coloca em risco a vida do nadador. Perfeito. Uma visibilidade Olha ali o charme do homem lá, rapaz.
Aí essa Primeiro foto, sul-americano a cruzar o Canal da Mancha, pode falar. Nessa foto ele estava com 41 anos, foi no Estreito de Gibraltar. No Estreito de Gibraltar, ali entre a Espanha e a África, né? Isso. Nessa segunda foto foi o dia que ele bateu o recorde mundial do Canal da Mancha. Puxa, também com 41 ali, né? Não, Tá. ali já estava um pouquinho mais novo. Um pouquinho mais novo. O Estreito de Gibraltar também. O Estreito de Gibraltar, o primeiro sul-americano a cruzar o Canal da Mancha. Nós estamos falando dele. Essa foto é interessante porque o jornal... É espanhol, não é? É espanhol. O jornal La Marca, de La Madrid, Marca. ele destacou a travessia, né, que meu avô fez e deu uma ênfase muito grande às dificuldades que foram aquela travessia, né? Não foi uma travessia normal. Geralmente, o trajeto do Estreito de Gibraltar tem 14 quilômetros. 14? 14 quilômetros. Não é 33? Esse é o Canal da Mancha. Ah, sim, exatamente. Gibraltar, Desculpa. Gibraltar, exato. Eram 14. Só que Perdão. no dia que ele foi nadar, ele teve que completar 25. Estava no meio de uma grande tempestade. Se não bastasse a tempestade, ele ainda quase que o dobro ele teve que nadar, quase né? que o dobro. Ele ainda foi atacado por gaivotas quase que a travessia inteira. E o jornal destacou isso, né? Que ele lutou contra a água, lutou contra os pássaros, e conseguiu bravamente... Uma onda jogou o óculos dele para fora, né? Ele teve que completar ali a travessia em água salgada sem óculos. Sem óculos. Puxa vida, hein, E no cantinho ali direito tem um golfinho que acompanhou ele, ainda teve isso. Interessante. Eles acharam que era um tubarão, mas no final Felizmente era um golfinho. Felizmente era um golfinho. Que maravilha. Você vê, apenas alguns dos feitos do Abílio Couto e que, lamentavelmente, a gente, por ignorância ou por falta de interesse, a gente acaba... A história em si, né, acaba sendo esquecida, porque, na verdade, 60 anos completou-se o ano passado da primeira travessia dele, isso. em 58. E em 60 anos muita coisa pode acontecer. Felizmente hoje nós temos o advento das mídias sociais, temos você, né, que é da família, o neto, e está aí resgatando, realmente colocando à tona, desculpe o trocadilho, né, colocar à tona. Foi bem colocado. A história do Abílio Couto. E eu tenho certeza que a partir desse programa, a partir dos compartilhamentos que nós teremos, não só aos nossos amigos, mas também muitas pessoas aí de fora, que gostam do esporte, pessoas que gostam do esporte, que gostam da natação, certamente vão estar acompanhando aí esse programa e procurar saber mais, porque aqui nós não vamos falar nada até de todos os feitos que ele fez, né? A gente vai dar aqui um resumo, não é verdade? Exatamente. Muitas coisas. E entre estas muitas coisas, a gente destaca como mais importante realmente a travessia do Canal da Mancha, que foi em 1958. Isso. Mas em 59 ele voltou a fazer, não é isso? E num curto espaço de tempo entre uma competição e outra. Exatamente. Ele atravessou a primeira vez no ano de 58 e voltou para fazer novamente a travessia no ano de 59. Tá. Em 59 foi quando ele realmente entrou ali e chamou atenção para a história, porque ele fez algumas coisas que até então outros nadadores não conseguiam fazer, né? Ele foi o primeiro nadador não britânico a conseguir atravessar o Canal da Mancha nos dois sentidos. Porque o Canal da Mancha tem um caminho que é chamado Easy Way, que é o caminho fácil por conta das condições de maré. Que é da França para a Inglaterra. Isso. E o caminho Hard Way, que é da Inglaterra para a França. Para a França. O Hard Way, poucas tentativas tiveram antes dele, poucas também continuaram tendo depois. E poucas com sucesso, né? Com sucesso. Ele atravessou nos dois sentidos. Quando ele completou a segunda travessia no ano de 59, ele também estabeleceu um recorde que menor intervalo entre duas travessias. Entre duas travessias. Ele fez, geralmente, o pessoal fazia uma travessia e ia tentar novamente depois de um ano, no próximo 2 anos. Era um desgaste muito grande, né? Ele fez a travessia e tentou depois de 14 dias realizou outra travessia. Meu Deus, ele era maluco. Então, até no bom sentido, claro. O órgão que fiscaliza as travessias, né? Que é a Channel Swimming Association, um órgão britânico, fez questão de destacar isso no relatório, né? Falou, com esse intervalo de 14 dias entre uma travessia e outra, que até então nunca havia acontecido, o Abílio Couto é o melhor nadador do mundo para essa distância. Para esse um feito até então
que ninguém nunca tinha conseguido. E ele foi além, porque além de conseguir atravessar nos dois sentidos, ele fez o melhor tempo do ano também nos dois sentidos. Nunca um nadador na história tinha conseguido fazer isso. E o papel da imprensa nessa época, evidentemente que era tudo muito rudimentar, inclusive a própria natação, né? O preparo dele, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Mas, falando na imprensa, o que a imprensa divulgava? A imprensa brasileira, alguma coisa nesse sentido? A BBC de Londres, digamos assim? Teve dos dois lados, né? A imprensa brasileira a gente tem que agradecer muito, porque ela viu. Hoje eu tenho um acervo enorme. Ela viu o Abílio Couto. Hoje eu tenho um acervo enorme de recortes de jornais da década de 50, 60 e 70. A extinta Gazeta Esportiva, né, que era um jornal... A Gazeta Esportiva, claro. Um dos jornais de maiores veiculações no Brasil. A cada passo, a cada travessia, o pessoal procurava divulgar, documentar. A própria BBC de Londres, né, sempre que completava as travessias, tinha um câmera, tinha um repórter lá, filmando, destacando, né? Foram muito importantes esses registros. Interessante, eu estou vendo ali nessa matéria do jornal, ele está recebendo alguma coisa lá, né? Ou não? Nesse recorte foi uma travessia que ele fez, e ali é a alimentação, né? Tá. Ali é o acompanhante, né? Essa travessia foi no Brasil. Foi quando ele bateu... Tem um recorde famoso, né, no exterior, que chama Out Distance and Long Swimming, que é você nadar o maior tempo possível com a maior distância possível, né? Entendi. E ele queria bater esse recorde, então ele ficou 16 horas nadando para bater o recorde brasileiro dessa categoria. Entendi. E os observadores, né, os fiscais iam do lado e de hora em hora dando uma alimentação para ele. Ali naquela foto ele estava pegando aquela alimentação. E por que alimentação? Porque simplesmente para atravessar o Canal da Mancha não se leva 1 hora, 2 horas. Mas o recorde que ele conseguiu foi de 12 horas, o recorde de 12 horas e 49 minutos. Isso. Quer dizer, é a metade de um dia, puxa vida. Na travessia da Inglaterra para a França, que ele bateu o recorde mundial, foi em 12 horas e 49 minutos, né? E eles tinham uma preocupação muito grande com a alimentação, não só para o atleta ter forças para continuar nadando, mas também para proteger da hipotermia. Porque o corpo podia cair em baixas temperaturas e dar alguma falência. Então, era sopa quente, era chá, para manter o corpo aquecido. É mesmo? Quer dizer, mesmo estando numa água com temperatura baixa, talvez 15 graus, ou por aí... 14, 16... ele teria que se alimentar com alimentação quente. Quente para poder esse frio não tomar... A temperatura corporal dele não abaixar de uma certa forma que parasse as suas funções. Então aquele negócio que a avó da gente falava não era verdade, então, né? Menino, você tá suado, não toma água da torneira, não é isso, não? Nesse caso foi ao contrário, ele precisava manter o corpo ali aquecido, não perder o calor do corpo para poder continuar nadando. Aliás, falando em calor do corpo, a gente vê pelas fotos, se comparado ao atleta de hoje, né? Em termos físicos, é completamente diferente. Ou seja, hoje o pessoal que vai na natação, ele tira todo o pelo, aquele negócio todo, coloca touquinha, é magrinho, é tanquinho. E o Abílio é fortinho. Isso. Mas isso também tinha tem um fato importante. Tinha a ver com a prova que ele ia fazer. Tem a ver com a prova. Ele tinha que adaptar o corpo dele à prova que ele ia fazer. Então, por exemplo, a temperatura era muito baixa, ele tinha que revestir o corpo de uma capa de gordura para conseguir aguentar essa temperatura e ter também um combustível a mais para queimar em 12 horas nadando. Porque certamente ele perde muitos quilos. Ele perdia de 10 a 15 quilos por cada travessia. Então ele tinha que ter um estoque para poder queimar depois. Olha, é uma boa, você que está aí se esforçando para tentar fazer um regime, nadar. Mas tem que nadar 12 horas, né? Aí está ele sob uma ponte ali, né? Deve ser essa travessia do Lago de Brasília. O Paranoá. Isso. Que também foi pioneiro, não foi não? Ele foi. Ninguém tinha feito essa travessia. Ele trouxe a experiência internacional que ele tinha em várias provas e tentou criar provas iguais às que ele via no exterior, trazer para o Brasil.
Por isso que ele foi apelidado de pai das águas abertas, porque ele criou as primeiras provas, trabalhou para organizar essa modalidade no Brasil. Na época era uma modalidade desconhecida, mas hoje é até a modalidade olímpica. Hoje é olímpica, mas demorou muito tempo, né? Para que chegasse a ser uma competição olímpica. E é engraçado assim, que é uma modalidade que existe, há registros desde a época do Egito Antigo. Ah, perfeito. Natação é uma das modalidades mais antigas da humanidade. E a natação em águas abertas era mais popular milhares de anos. E hoje é uma modalidade olímpica. Tá. Outra questão também interessante é que o Abílio Couto, ele era um profissional, aliás, ele era um nadador amador, né? Teria que ser registrado como amador. Exatamente. Em algumas competições internacionais, porque o órgão brasileiro não permitia ou não era profissional. Como é que é a história? Explica pra gente. É uma história interessante. No Brasil, tinha apenas um órgão que fiscalizava, organizava, promovia todos os esportes, era a CBD, a Confederação Brasileira dos Desportos. A CBD foi substituída ou a sucessão dela foi direto pela CBF. Então, na época... Os Avelanche da vida. Isso. Tá. Na época, deixa pra lá. Havia apenas uma confederação para todos os esportes. E na década de 50, começo da década de 50, era muito mal visto assim, pela sociedade um atleta que competisse visando ter dinheiro, visando ganhar dinheiro com aquilo. Então a CBD dizia, olha, você pode representar o Brasil no exterior, mas você não pode receber premiação em dinheiro. Puxa. Então ele tinha que competir na categoria de amador. Só que lá fora os campeonatos já eram profissionais. Então ele tinha que nadar contra os profissionais, mas e ganhar dos profissionais, recusar os prêmios em dinheiro para continuar sendo amador. Deus. Por exemplo, se ele consegue, numa travessia, ganhar em primeiro, segundo ou terceiro, ele contabilizava essa pontuação sendo amador, competindo como profissional, não? Não, na verdade... Não pode, né? Dependia da regra de cada campeonato que ele participava, Perfeito. Né? Mas geralmente ele às vezes não era nem listado no resultado final, para não atrapalhar aqueles atletas profissionais que chegaram depois dele. Não atrapalhar a pontuação no ranking e tudo mais. Em outros campeonatos... Ele era um concurso. Exatamente. Mas muitas vezes ele chegava em primeiro lugar e registravam isso, que ele chegou em primeiro ou chegou em segundo, mas não podia participar das premiações nem das pontuações. Não levava o prêmio. Exatamente. Oh, meu Deus. Quer dizer, então praticamente ele teve que competir pelo mundo todo, talvez com recursos próprios. Muitas vezes. Às vezes a CBD ajudava com alguma passagem, alguma hospedagem, mas os recursos naquela época eram muito escassos. Muito escassos, né? Para poder competir, teve que vender carro, vender casa, algum imóvel. Isso é paixão mesmo pelo esporte, né? Naquela época ainda se vivia de um idealismo muito maior, né? É verdade. Então ele queria conquistar e queria trazer para o Brasil algumas coisas que não Exatamente existiam. Isso. Ele conseguiu trazer para cá alguma coisa que nós temos hoje, a gente pode desfrutar hoje e dizer, olha, isso aqui foi graças ao Abílio Couto. Ele criou os primeiros campeonatos e como ele tinha essa experiência internacional, ele convidava os grandes atletas da época para virem competir no Brasil. Porque daí as provas brasileiras poderiam ser reconhecidas internacionalmente. Perfeito. Hoje tem a travessia Ilhabela-Caraguatatuba, que é uma travessia muito tradicional, já foi etapa de circuito internacional, que foi ele que criou. A travessia do Lago de Brasília, ele foi a primeira pessoa do mundo a fazer essa travessia, regulamentar, e também já foi etapa do circuito mundial da FINA. Em termos de organização, digamos, juridicamente falando, ele trouxe alguma coisa para os órgãos que cuidavam do esporte? Ele pleiteou algum cargo, ou alguém o procurou para que nesse sentido ele também tivesse uma atuação, não? Política, digamos assim? Ele era muito conhecido no meio da natação. Então, na Federação Paulista de Natação, que hoje é a Federação Aquática Paulista, ele criou o Departamento de Águas Abertas, depois ele foi para a Confederação Brasileira de Natação, também criou o departamento.
tinha a International Long Distance Swimming Federation, ele era representante da América do Sul. Então, o pessoal sempre gostava de contar com o prestígio dele, com o conhecimento que ele adquiriu para poder fazer essa modalidade se desenvolver. Perfeito. Bom, gente, nós estamos com o programa Grandes Fatos, Grandes Homens. Estamos entrevistando aqui o Daniel Couto, que é o neto do Abílio Couto, o grande nadador ribeirão pretano, conquistador aí do Canal da Mancha e considerado o pai das águas abertas brasileiras. Eu espero que você esteja gostando. Eu particularmente estou amando. E só uma curiosidade, em 1958, foi o ano da Copa do Mundo de 58 na Suécia, em que teve um rapazinho lá que simplesmente arrebentou, né? Mas nesse ano a imprensa elegeu 3 maiores esportistas brasileiros, é isso? Exatamente. Foi a imprensa nacional. Imprensa nacional. Que foi o... Bom, 58, se você olhar nos jornais antigos, é chamado de o ano de ouro do esporte brasileiro. Certo. Porque foi um ano que o Brasil teve campeões mundiais em diversas modalidades, em muitas modalidades. E no final desse ano, a crônica esportiva, 22 órgãos de imprensa fizeram uma votação que era tradicional na época, tinha todo ano, quais eram os atletas mais importantes do ano. Perfeito. Aí primeiro ganhou o Pelé. O Pelé, claro, nem podia ser diferente, né? Em segundo lugar, a Maria Esther Bueno, por que causa foi a campeã de Wimbledon, né? E em terceiro ficou meu avô. E ele ficou na frente de outros jogadores do time campeão, ficou à frente do Éder Joffre, Ademar Ferreira da Silva, que são grandes atletas sem dúvida. Nosso país. E certamente não fosse a Copa da Suécia, não fosse o Pelé, não fosse o Abílio, não fosse Obrigado, Milton. Não fosse a Maria Esther ter conquistado o campeonato de tênis de Wimbledon, certamente ele seria o primeiro, né? Muito bem. No ano de 59 ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro. Foi eleito o melhor atleta do Brasil. Em 59 foi eleito o melhor atleta. Ele foi eleito o melhor atleta do Brasil. Olha que maravilha. Vamos interagir aqui. Tem alguém aqui no celular do nosso amigo Milton. Sheila Santana, não era só um homem lindo seu avô, olha só. Não era só um homem lindo seu avô, Daniel. Era uma pessoa querida e admirada. Em vida teve suas belas conquistas muito comemoradas e registradas pela imprensa. Tive o privilégio de conhecê-lo muito bem e conviver com amigos queridos, seus filhos, o saudoso José Márcio e Ana Verena. Enfim, esse aqui é um comentário que está lá no grupo e o nosso amigo Zequinha o printou e passou para o nosso amigo Milton. Se a gente puder interagir aqui, Milton, né? Não dá, né? Não tem problema. Então tá bom. Aqui está o seu celular, vamos ver se qualquer coisa o nosso amigo Zequinha vai mandando pra gente aí. Você viu que interessante? As pessoas estão participando aí, né? Muito legal. É muito bacana. Isso é muito bom, muito importante, essa interatividade. A gente já falou aqui do Estreito do Gibraltar. Eu quero registrar também aqui um fato interessante. Milton, Daniel e amigos nossos internautas do Brasil e do mundo, que tem uma estudante de jornalismo, a Flávia, deixa eu ver o nome dela aqui, Flávia Coneglian. A Flávia Coneglian, ela está desenvolvendo um trabalho, um TCC, que é o trabalho de conclusão do curso de jornalismo dela. Ela está na última etapa de jornalismo. Eu não vou falar a faculdade porque eu não sei também. Você sabe onde é, Milton? Não, né? Não tem problema. E ela levou a ideia para o seu professor e o professor achou simplesmente uma ideia fantástica. Ela está desenvolvendo, então, um livro, reportagem sobre o Abílio Couto. Como a história do Abílio é muito grande, ela decidiu, então, focar mais na parte da conquista ali da travessia do Canal da Mancha. E, evidentemente, que ela tem contato contigo. E no livro dela, a gente espera que seja concluído em breve, até porque ela está na última etapa. Tem que entregar o trabalho. O organizador lá do trabalho deve estar cobrando ela. E a gente espera participar do lançamento do livro. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E claro, você está dando aquela colaboração para que ela desenvolva esse trabalho também. É engraçado, né? Que quando a gente pega algumas reportagens antigas, né,
em entrevistas, o pessoal perguntava, Abílio, por que você não escreve um livro, né? Ah, tá. E ele falou, mas eu tenho uma preguiça danada de escrever. E Deus quis que no futuro aparecesse alguém para poder fazer isso por ele. Isso. Eu acho interessante também, se a gente for consultar nos arquivos das faculdades, você encontra muita história bonita nos trabalhos de conclusão de curso, coisas registradas que a gente oficialmente não existe. E os alunos fazem isso de uma forma primorosa, excepcional. Eu tenho certeza que esse vai ser um grande registro escrito da história do seu avô, do Abílio Couto. E até eu perguntei para ela, numa ocasião que a gente se encontrou, a respeito assim, do título do livro. Ela ainda não tem o título. Eu até disse para ela, você aceita a sugestão? Ela disse que sim. Então você, internauta, se quiser também dar o título para o livro da Flávia sobre Abílio Couto, você pode estar colocando aí nos comentários. E falei para ela também a respeito de se ela poderia antecipar alguma coisa, um spoiler, né? Que poderia ter lá, a gente que fosse curioso. Ela falou realmente do fato de um documento do diário de bordo. Sim. O que seria esse diário de bordo? O diário de bordo que ela falou, assim, os britânicos ainda são muito rigorosos com a questão da travessia, né? Então, assim, para a travessia ser reconhecida, tem que ter uma entidade que fiscaliza essa travessia, que ateste que ela foi realizada. E tem alguns procedimentos que o nadador tem que fazer antes, durante e depois da travessia. E numa das travessias do meu avô, né, o observador, ele vai relatando, né, o que está acontecendo ali, vai falando a posição, o horário que ele está, vai documentando aquele registro, né? Perfeito. E daí aparece de tudo, né? Aparece desde um transatlântico que poderia ter atropelado, inclusive uma tartaruga. Apareceu uma tartaruga gigante com um casco de 2 metros, tudo isso está lá no relatório do britânico. O canal da Mancha. E é esse diário de bordo que ela tem, então, que vai estar no livro? Sim, eu passei uma cópia para ela e lá vai falando todos o passo a passo, assim, do que foi acontecendo nas travessias. Que maravilha. Aliás, falando na travessia, ainda voltando, porque os feitos foram muitos, mas o da travessia eu creio que chama mais atenção. Ali é um local, um canal que liga comercialmente vários países, né? Sim. Então a quantidade de navios ali, de cargueiros, talvez, né? É muito grande. É uma das rotas comerciais marítimas, né? Mais intensas do mundo. Então isso não dificulta também a travessia do canal? Dificulta porque... Aqui no caso, essa foto, o que está acontecendo ali? O barquinho está sozinho ali. É um exemplo de um mar revolto, né? Nessa travessia, aquele barquinho é o tal do barco do observador que a gente fala. É um barquinho desse aí? É um barquinho desse, só que nesse dia o mar estava tão revolto, aí foi entre a Espanha e o Estreito de Gibraltar. O mar estava tão agitado que o observador abandonou o barquinho, deixou meu avô nadando por conta e foi por um barco maior que estava junto. Certo. E o barquinho ficou abandonado, o mar levou, porque o pessoal não queria ficar ali dentro. Aí foi antes do mar começar a engrossar. Aí no caso era esse barquinho. Era esse barquinho, essas três estava pessoas, o Abílio nadando, as três pessoas acompanhando o fiscal. Aí o mar começou a agitar muito, o pessoal falou o quê? Vou sair daqui, vou pro barco maior. Tinha um barco maior do lado e o barquinho ficou à deriva. E meu avô nadando. E ele nadando. E ele nadando. A gente estava falando, então essa é uma das dificuldades, né, da travessia. Do Canal da Mancha, assim, mudança de maré, temperatura. Tem partes do relatório, do diário de bordo, que está tudo normal, aí o observador começa a relatar que uma neblina muito intensa está começando a chegar, que a visibilidade está de 20 metros, depois a visibilidade é de 10 metros, não está mais enxergando o nadador. Quer dizer, sim, a dificuldade é para o observador... E não tanto para o nadador, ou talvez para ele também, lógico. Os dois ficam sem enxergar nada, na porque verdade. Porque um tem que ter o contato do outro, né? Um tem que ter contato com o outro, né? Para aproximação, para dar o alimento. Entendi. E o barco tem que saber mais ou menos, naquela época não tinha GPS, então a visibilidade era tudo. Bom, vamos dar mais uma interagida aqui. A Sheila está dizendo ainda o seguinte, ó, ainda hoje ela tem contato com a Adiel, né? Adiel, quem que é? Filha, aí ó.
Só a título de curiosidade também, o nosso campeão olímpico Ademar Ferreira da Silva foi contemplado com uma casa e recusou por ser amador e não poder receber qualquer gratificação. Olha só. Ela diz também que ainda hoje ela tem contato com a Adiel, sua filha. Não, é outra coisa. Filha do Ademar. Ah, sim, ela tem contato com a filha do Ademar, a Sheila. Mas ela está dizendo aqui que a questão do esporte amador, né? Sim. Então gerou esse comportamento no Ademar, dele não ter aceitado. Eles eram, na verdade, eles eram proibidos de aceitar. Você acha que alguém hoje não aceitaria? Hoje, com certeza, aceitariam. Não, porque você vê, por exemplo, né, Milton? O pessoal nadava, participava por amor, né? Hoje o cara, para fazer um contrato, são milhões e milhões e zilhões de dinheiro. Até para você ter amizade com jogadores, tem que pagar, sabia? Hoje o esporte virou um business. Não, para você ter amizade com um camarada, você tem que pagar 10 mil euros lá, não sei o que, para você pra tirar foto com o cara, entendeu? Tem tudo isso. E antigamente era uma simplicidade. Uma simplicidade, dentro dessa simplicidade, a gente conseguiu aí grandes fatos e grandes homens na história da humanidade, né? E sem dúvida o Abílio Couto, ele é uma dessas personalidades, dessas pessoas que realmente merece todo o elogio. Inclusive, na época também, ele recebeu um telegrama, eu acho que é esse telegrama que está aí, que foi do Juscelino Kubitschek. Recebeu um telegrama do presidente da República. Isso. Simplesmente essa... À medida que começou a sair as notícias no exterior, que ele havia conseguido realizar a travessia, o presidente da República também fez questão de mandar felicitações, parabenizando ele. Inclusive tem também uma felicitação de um campeão que ele bateu o recorde, mas que ele também foi o primeiro a dar um alô para ele, né? Dar os parabéns. Não tem essa história? Tem um comandante britânico, já faleceu, Gerald Forsberg. Ele era o recordista mundial do Canal da Mancha. Certo. E meu avô foi lá e bateu o recorde dele. Aí apareceu no telegrama. Um gentleman, né? Exatamente. Comandante britânico, membro do Império Britânico, ele teve essa honraria. Aí é engraçado que no telegrama fala, eu não sei qual que é a localização do Couto, mas por favor passe minhas congratulações a ele. Poxa, que bacana, rapaz. Aí o pessoal deve ter procurado ele lá na... Sinceramente, nessa época não precisava nem de prêmio, só isso aí já bastava, né? O Zal Zezé está dando os parabéns, bela entrevista, muito obrigado, tá? O Pedro Baldo Fernandes disse assim, que legal é ter vocês aí acompanhando a gente, tá bom? Outra coisa que eu queria ver com você, na somatória geral, rapaz, e a hora passa rápido, hein? Na somatória geral, a soma que se chegou foi uma soma de 40 mil quilômetros nadados, é isso? Exatamente. Quando ele foi fazer a travessia do Estreito de Gibraltar, em 1965, a Federação Espanhola fez um estudo sobre todas as provas que ele havia nadado na vida dele. E eles chegaram ao número de 40 mil quilômetros, que praticamente a volta ao mundo pela linha do Equador. É muita água, hein? E daí foi noticiado isso em vários jornais do mundo. Na época, apenas 2 nadadores do mundo tinham essa marca, que era a americana Florence Chadwick e meu avô. Ali nós temos o quê? O mapa do canal, né? Ali é o mapa do Estreito de Gibraltar. Gibraltar, na verdade, isso daí estreito mesmo, né? Uma imagem da carta náutica que ele usou no dia da travessia. Tinha que usar uma carta náutica isso ia no barco junto com as bússolas, né? E o pessoal usava uns tipos de compasso, né? Para ir calculando, né? O tempo e... Aí seria as provas que ele realizou, não? Temos alguns relatórios de provas pela International Long Distance Swimming Federation, que era um órgão que organizava provas de âmbito mundial, né? E essa prova foi em 1975. Em 75? No Rio Nilo, foi uma das maiores provas que ele participou. 92 quilômetros. 92 quilômetros? Exatamente. No Rio Nilo? No Rio Nilo. Água abaixo, né? Lógico. E ele já estava com mais de 50 anos. Puxa E ainda vida. conseguiu ter uma boa classificação. Entre os reconhecimentos, né?
o telegrama do presidente. Ele teve um reconhecimento também como barão, não é? Talvez em função de não receber os prêmios por competir tão bem e vencer às vezes, ou se não vencer, chegar à frente de outros competidores famosos ou até profissionais. Então ele foi condecorado com o título de barão. Exatamente. No ano de 59, teve um campeonato mundial no Canal da Mancha, e que era uma prova muito tradicional, organizada por um jornal britânico, que existe até hoje, que é o Daily Mail, e foi uma prova só para profissionais. E o campeão daquele ano, naquela prova, foi o argentino Alfredo Camareiro, com 11 horas e 49 minutos. Meu avô nadou na sequência, o mesmo trajeto, a mesma prova, e fez em 11 horas e 33 minutos. Ele teve o tempo melhor que o profissional que ganhou a prova, que foi o campeão mundial. Só que ele não pôde receber a premiação em dinheiro, era de 5.000 libras, e ele não pôde receber. Era grana, hein, velho? Era bastante dinheiro na época. E ele falou, eu apenas fico com o título de campeão moral. Vendo isso na Europa... Então, campeão moral não é da Copa de 74. Campeão moral é do Abílio Couto, então. Na Europa, isso chegou aos ouvidos do príncipe Alexandre Marie, de Deols, que resolveu condecorá-lo com o título de barão de Sorano. Sorano é uma região na Itália. Na Itália. E nesse título de brasão, ele fez questão de destacar que meu avô conservou a virtude de seus antepassados. Ou seja, ele saiu de casa para, teoricamente, lutar, né, ir numa batalha, sem se preocupar com recompensas financeiras, assim como faziam os cavaleiros templários. Quer dizer, realmente não havia essa preocupação, a não ser de conquistar, a não ser de participar. O prêmio era a conquista, era a inovação, era o pioneirismo. Bom, gente, nós estamos aqui ao vivo, né, no programa Grandes Fatos, Grandes Homens. Já estamos praticamente partindo para a reta final, mas ainda temos alguns minutos. E nesses minutos finais eu gostaria que você participasse com a gente, interagisse, mandasse aí o seu recado, a sua pergunta, a sua opinião sobre o programa, sobre a ideia do programa, né, Daniel? É uma ideia muito boa. A ideia é boa, né? Exatamente. Resgatar e tal, a história, porque um mundo sem história, um país sem história não existe, né? E hoje, mais do que nunca, a tecnologia tanto contribui para trazer a história de volta, como também para esquecê-la. Porque as coisas são muito rápidas. O volume de informações é muito rápido. Muito grande o volume e as coisas são fluidas, né? Elas são como água, elas vão escapando, vão indo embora e vão vindo outras, né? Exatamente. Então é bom a gente ter realmente esse programa, essa ideia e trazer à tona, mais uma vez, desculpe o trocadilho, né? Trazer à tona o trabalho, os feitos do Abílio Couto, que foi considerado como o pai das águas abertas brasileiras. Por que esse título? Bom, é óbvio, foi dado... mas por que o pai e quem o deu? Foi a própria imprensa brasileira, na década de 70, se não me falha a memória, numa das reportagens que fizeram sobre tudo que ele havia conquistado e tinha trazido ao Brasil, né, o pessoal reconheceu que foi ele que praticamente carregou uma modalidade sozinha durante décadas, né, promovendo ela, indo para o exterior, trazendo o que ele via, trazendo atleta, trazendo competidor, trazendo órgãos. Ele praticamente desenvolveu a modalidade no Brasil. Você faz ideia se a nossa imprensa tupiniquim, a imprensa ribeirão-pretana, registrava os fatos assim, não? Olha, tem alguns jornais da época... A nossa imprensa ela é pioneira no Brasil, né? Nessa época estava fervilhando. E aí? Eu tenho alguns registros, sim, de jornais de Ribeirão Preto. Inclusive, ele quando ele voltou da travessia do Canal da Mancha, ele recebeu uma condecoração no Palácio Rio Branco, dada pelo prefeito Costabile Romano. Perfeito. Reconhecendo também o esforço dele, e a imprensa estava também em peso. Então, minha pergunta, ela faz sentido, né? Porque realmente, olha,
um fato desse na época com que aconteceu, onde a gente não tinha, principalmente no Brasil, os avanços que já existiam lá fora, né? E ele, de uma forma brilhante, conquistou, assim, de uma maneira guerreira mesmo, todos esses títulos, essas conquistas. Fala pra gente aí algumas das conquistas que talvez nós não tenhamos tocado aqui. Nós falamos do Rio Nilo, Gibraltar, Canal da Mancha, algumas travessias no Brasil. Tem mais por aí, não? Ele fez muitas travessias, né? Em todos os locais do mundo. Nos Estados Unidos, México, Argentina, participou de várias provas. Ele foi 4 vezes campeão mundial de natação em águas abertas, mesmo competindo como amador, né? Ele venceu os profissionais. Isso, inclusive, quando ele entrou para o Hall da Fama da natação nos Estados Unidos. Está tomando um suquinho ali? Ali devia ser café, alguma coisa, bebida quente, com certeza. Com certeza. Inclusive, o Hall da Fama, quando foi traçar a biografia dele, para poder imortalizá-lo, ressaltou muito desses 40 mil quilômetros nos Estados Unidos. Fala mais sobre o Hall da Fama. O Hall da Fama, todo esporte tem seu Hall da Fama, né? Onde são imortalizados grandes nomes referentes àquele esporte. E ele foi homenageado no Hall da Fama da Maratona Aquática nos Estados Unidos. Aí nessa foto ele está recebendo... Nessa foto ele está na prefeitura de Dover, recebendo o certificado... Dover na Inglaterra, Dover o lado inglês do Canal da Mancha. Exatamente, aí é o prefeito de Dover entregando para ele o certificado do recorde mundial. Bom, Daniel, você é um cara simpático, um cara sorridente. Obrigado. E a gente vê que você, as suas origens, pelo menos o seu avô, ele está sempre rodeado com pessoas, ele sempre sorrindo. Ele era esse camarada, gente boa, que aparenta assim? É claro que você vai falar que né? Não vou te desmentir. Mas é engraçado que recentemente teve um site da Califórnia vinculado à Associação Mundial de Águas Abertas, que é uma entidade filantrópica que promove a modalidade em todo o mundo. Ali está passando, desculpe interromper, está passando algum produto... Ali foi a primeira travessia onde ele passou um pouco de graxa, na segunda, terceira... Graxa para gordura, né? Para ajudar a manter o corpo quente. Bacana. E voltando ao assunto. Essa associação fez também uma biografia dele e conversou com pessoas que nadavam na época com ele, né? E disseram que ele era um daqueles nadadores maiores que a própria vida. Puxa. Porque a lembrança que ele deixou é que ele era sempre cortês com outros nadadores, com os fiscais de prova, com as pessoas. E tem um livro de uma Ou seja, não era uma estrela. Não, e tem um livro... Ou era uma estrela no bom sentido. No bom sentido. Tem uma nadadora espanhola... Ele era uma estrela e não uma estrela. Exatamente. É isso. Tem uma nadadora espanhola que chama Montserrat Tresseras. Ela foi a primeira nadadora da Espanha a atravessar o Canal da Mancha e ela era muito popular na Espanha, né? E ela escreveu, num livro que ela publicou, ela escreveu que muitos tiveram a felicidade de poder conviver com o Abílio, que era de uma sinceridade e uma simplicidade enorme. Coisa, né, rapaz? Que bacana. A gente vê realmente pela fisionomia, pelas fotos, né? Depois do Abílio, tivemos mais brasileiros a conquistarem o Canal da Mancha. E parece, inclusive, que um ribeirão pretano também. E certamente esse pessoal deve ter se inspirado lá no Abílio. Porque assim, à medida que o tempo foi passando, a ciência foi evoluindo, a didática para atravessar o canal... E o esporte não fica fora da ciência. Foi evoluindo, né? Mas naquela época, se você queria saber alguma coisa do Canal da Mancha, você tinha que vir conversar com ele, você tinha que perguntar como que era. Perfeito. Porque não tinha muito acesso à informação. O pessoal brincava que ele era enciclopédia, não só do Brasil, mas ele treinava... na época da natação. Exatamente. Ele treinava muitos nadadores da América do Sul, né? O pessoal vinha até ele conversar com o recordista mundial sobre como que era a travessia do Canal da Mancha. Ali ele está ladeado... Aí essa é uma foto interessante, que essa foto é na Espanha. Ele estava chegando para... Os jornais de Madrid estavam noticiando que ele ia fazer a travessia, né, que ele estava chegando, que ele ia chegar no dia seguinte. Para fazer a travessia do Estreito de Gibraltar. Gibraltar. E daí as pessoas iam para poder ver, conhecer e ver, porque eram
Na época que não tinha muito, assim, o cinema não era muito popular, não tinha muito entretenimento, muita televisão. Esses feitos, né, de homens comuns atraíam grandes multidões. E o treinamento, ele tinha um treinador, evidentemente? Não. Ou era tinha um treinador argentino, chamado Miguel Maciel. Lo hermano, lá da Argentina. Eram muito amigos, o Miguel Maciel, e eles treinavam. Para essa prova, o pessoal tinha que ir para a Europa se ambientar. Certo. Então, às vezes, ele ia para a Europa, participava de algum circuito de provas na Europa, Itália, França, a própria Inglaterra, para poder ficar ali numa climatização de 1 semana, 2 semanas, para o corpo acostumar, se ambientar com a temperatura. Ou seja, não chegava em cima da hora e já ia competir. Não tinha. Não teve nenhum fato nesse sentido. Ele fez tipo assim, olha, é o seguinte, vamos começar às 3 da manhã. Ah, então vamos embora. Não. Porque ele começava a nadar às 3 da manhã. Eles tentavam replicar o máximo possível do que acontecia no Canal da Mancha. Então, por exemplo, antes de fazer a travessia do Canal da Mancha, tinha uma travessia que chamava Dover to Deal, que são 2 cidades britânicas. Então, o pessoal treinava nessa faixa para poder se ambientar o máximo possível. Ah, tá. O Milton mostrou agora há pouco a última foto. Era dele? Assim, foto em idade assim, mais recente? Isso daí foi no ano de 95. Ele faleceu com quantos anos? Ele faleceu com 74 anos. 74. Aí foi no ano de 95, ele recebendo o prêmio de personalidade do esporte. Foi junto com o Pelé, a Hortência, o Ademar Ferreira da Silva, Eder Joffre. Esses atletas receberam esse prêmio em 95. Poxa, que bacana, rapaz. Olha, eu espero que o nosso programa replique esse fato, o Abílio Couto, e que você possa estar tendo um material especial, não sei se já teve, de alguma TV aberta, por que não? Lógico, seria muito bom. Eu acho bacana isso aí, né, Milton? Pô, a Record, nem se for regional aqui, a Record, a IPTV e tal, né? Fazer uma matéria nesse sentido. Quiçá chegar a nível nacional, numa emissora a nível nacional também, não custa nada. Um Globo Esporte, por exemplo, fazer uma matéria sobre o Abílio Couto. Eu acho que todo bom exemplo é bem-vindo, né? Principalmente para os jovens, para os atletas. E você poder levar essa história em âmbito nacional, acho que poderia influenciar muitas pessoas. Tá, a gente estava falando de brasileiros que também... existe algum nome de brasileiro que atravessou o canal depois? Tem, depois, acho que ao todo já passou da casa dos 20 brasileiros que, tá. Então já são bastantes que atravessaram o Canal da Mancha. Que conquistaram já essa... É engraçado assim, que parece um número grande, mas é mais fácil você escalar o Monte Everest do que você atravessar o Canal da Mancha. A estatística mostra isso, que mais pessoas conseguiram escalar o Everest do que conseguiram atravessar o Canal da Mancha nado. Quer dizer, essa palavra travessia, não é a música do Chico, do Milton Nascimento, não, né? Mas travessia talvez hoje exista essa palavra no meio esportista. Tipo assim, eu sou nadador, eu gosto de travessia. Tem isso, não? O pessoal usa muito, como se tornou uma modalidade olímpica, né? Usa a maratona aquática. A maratona aquática. Mas tem também águas abertas. Travessia, viu? Águas abertas. Todos são nomes, né? Denominações que deram a modalidade. Hoje está mais popular a maratona aquática. Então tem o Circuito Mundial de Maratona Aquática, tem a maratona aquática como prova olímpica. Então, na Olimpíada, como é que vai ser o negócio? O que vai valer lá? É uma travessia também? Isso, só que tem a distância já estabelecida, né? Então, quando homologaram a maratona aquática como modalidade olímpica... Aí vai pelo tempo de conclusão, eles já estabeleceram a prova de 5 km, 10 km, 15 km. Então, como se fosse nas provas de natação, 100, 200, 300 metros, então já tem as modalidades já pré-definidas, né? Que daí os atletas vão nadar aquele percurso. Tá. Nós estamos nos minutos finais. Aproveitar essa foto do Abílio Couto para que você, Daniel, fale alguma coisa aí nos nossos momentos finais, mas antes deixa eu ver aqui, temos um comentário aqui, ó.
A Sheila está dizendo o seguinte, olha aí, ó, que bacana. Entrevista ótima. Vocês estão resgatando lindamente uma memória afetiva minha, né? A memória afetiva dela. Como já disse, duplamente privilegiada. Sou de 51 e vi. Olha só, ela viu as suas conquistas e usufruía do convívio com a família. Sheila, você é 10. Falou? Você... Ah, que tem mais aqui, ó. Daniel, para encerrar. Daniel, ela dizendo, para encerrar. Parabéns por honrar a memória do seu avô, encantando-nos com informações tão preciosas e inspiradoras. Eu que agradeço, obrigado. Então fica aí suas palavras finais do nosso programa Grandes Fatos, Grandes Homens, esse programa que vai ao ar uma vez ao mês, tá? E nós vamos encerrar então com as suas palavras e depois a gente fala o nosso tchau. Eu queria agradecer o convite, né? Na verdade, toda a oportunidade, toda a abertura que a gente tem para poder mostrar uma história que no dia a dia a gente ainda briga para não ser esquecida. Perfeito. É totalmente válida. Então eu gostaria de agradecer a vocês pela iniciativa e por ter me convidado. Tá bom. Gente, foi muito bom, foi muito bacana, a gente aprende coisas maravilhosas com essa iniciativa do Estúdio M Filmes. Quero aqui agradecer a participação do Daniel e dizer a ele que as portas estão abertas, viu, Daniel? Opa, qualquer coisa para divulgar também o livro quando a Flávia, né? Flávia. Terminar o livro dela, vamos divulgar, vamos fazer aí um barulho, né? Temos que mexer o doce. Isso. E trazer à tona a história de grandes homens que fizeram a nossa história. Muito obrigado. Obrigado. Tá bom? Pessoal, valeu pela sua audiência, nossos queridos internautas. E lembrando que no próximo mês teremos mais uma edição do programa Grandes Fatos, Grandes Homens. Abraço, Milton Martins, aqui do Estúdio M Filmes. Valeu, gente. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.